Olá pessoal, sou Benigno Soares, sou administrador, trabalho com recursos humanos e consultoria, sou instrutor do SENAC e estou aqui hoje para falar para vocês sobre plano de carreira, sobre gestão de carreira. Então nós sabemos que muitas carreiras deixaram de existir, mas muitas outras carreiras surgirão. E aí? Que carreira eu vou seguir? Como definir isso? Então, inicialmente, quando nós prestamos esse trabalho de consultoria de carreiras, o que é interessante para a pessoa, para o profissional que deseja seguir uma determinada área específica? Nós propomos uma reflexão sobre o quê? Sobre a sua história de vida, né? Sobre os seus desejos, os seus anseios, né? Por exemplo, identifique os motivos que determinaram essa tua escolha profissional ou que determinam a escolha profissional. Porque às vezes a escolha profissional ela é determinada por um familiar, né? Às vezes é por uma situação ou por uma necessidade. Então, o que te levou a ter essa determinação por essa escolha profissional? Outro ponto interessante é avaliar as situações que trouxeram as maiores satisfações e as maiores insatisfações para você. Outro ponto, valorize as situações impactantes. O que são essas situações impactantes? Ou seja, o que foi positivo e o que foi negativo na sua vida e que está relacionado a esse caminho que você deseja seguir enquanto profissional. Após você relacionar essas insatisfações, essas satisfações, esses impactos positivos e negativos na sua vida, verificando a tangibilidade e a intangibilidade dele, você vai trabalhar justamente uma definição importante. Essas definições que nós vamos falar agora estão relacionadas à sua missão, estão relacionadas à sua visão e principalmente aos seus valores. Então, como definir isso? Definir de uma forma que você tenha um propósito, uma razão de ser esse profissional, tenha uma referência como foco para ser reconhecido, que quando a gente fala da visão, a dica que nós damos, né, é que você estabeleça um prazo. Por exemplo, 5 anos para a sua visão, ou seja, quero ser reconhecido como um profissional atuante da área X, com um diferencial competitivo em Y. Então, você definir prazos. E também você pode utilizar a roda da vida, que é uma ferramenta que o coach utiliza bastante para que se possa, então, definir que caminho seguir profissionalmente. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui um modelo proposto por Joel Dutra, que fala justamente de como trabalhar a nossa gestão de carreira. Então, o primeiro ponto que ele traz para a gente é na identificação da missão, ou seja, qual a minha razão de ser como estudante ou profissional da empresa? Então, eu preciso estabelecer a minha razão de existir naquela empresa. Outro ponto, qual é a imagem que eu tenho de mim e qual é a forma e a maneira e a imagem que eu quero ser reconhecido no mercado. Então, como é que eu quero ser reconhecido no mercado e essa imagem que eu projeto para ser reconhecido no mercado é a mesma imagem que eu tenho de mim? Então, eu preciso desse questionamento. Outro questionamento, qual é a vantagem competitiva que eu pretendo desenvolver para que eu possa me destacar diante de pessoas que são consideradas concorrentes em relação ao cargo que eu preciso e quero e desejo atuar nessa empresa. Então, o que eu tenho de diferente como vantagem competitiva em relação às pessoas que também vão concorrer a esse cargo na empresa? Outro ponto interessante, quais são os meus diferenciais em relação ao conhecimento? Quais são as minhas formações, quais são os meus títulos, quais são as minhas experiências em relação ao conhecimento. Outro ponto, quais são as minhas
diferenças, os meus diferenciais em relação às minhas habilidades. Ou seja, além do conhecimento que eu trago, como eu aplico isso através das minhas habilidades. Então, eu tenho habilidades em comunicar, eu tenho habilidade em servir ao outro. Eu preciso entender essas minhas habilidades e se essas habilidades, elas são compatíveis ao exercício da minha profissão. Por fim, nós precisamos também das atitudes. Então, quais atitudes são vangloriadas em mim e que me destacam em relação aos outros? Eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que me dedico, eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, que não preciso ser chamado para ajudar, eu sou solícito, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto de servir, então eu preciso entender as minhas atitudes também. Para quê? Para que esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes gerem em mim uma vantagem competitiva que me diferencia do mercado, que me diferencia daquelas pessoas que também buscaram as mesmas propostas profissionais que eu. E por fim, e muito interessante, que a gente sempre traz para questionar em relação à gestão da sua carreira quais são os meus valores pessoais. Então, quais são os seus valores pessoais? O que você acredita? Essa profissão, ela tem compatibilidade com os seus valores pessoais? Porque a empresa que você vai trabalhar, ela tem compatibilidade com os seus valores pessoais, as suas crenças, as suas filosofias, aquilo que você acredita? Então, é importante, no primeiro passo, em relação à missão, que definimos isso. O outro ponto interessante é em relação à visão. Para a visão, você tem que descobrir qual é o seu wow, você tem que descobrir qual é o seu propósito, você tem que ter foco, você tem que ter objetivo. Então, qual é o seu objetivo? Qual é a força que te impulsiona a essa nova situação? Vou relatar para vocês aqui um fato que eu li no livro do professor Alexandre, né, que trabalha a magia de atendimento da Disney, no livro O Poder da Atitude. Ele relata, né, que tinha uma senhora de 53 anos trabalhando na Disney, bem na entrada, né? A função dela seria recolher os ingressos das pessoas que adentram a Disney. E certa vez ela foi questionada por que passou tantos anos naquela mesma função, só pegando aquele ingresso e colocando ali para que as pessoas tivessem a oportunidade de viver essa experiência. E essa senhora olha para a pessoa quando questiona ela sobre esse trabalho que ela realizava e ela diz: mas eu não faço aqui só isso. Ele diz: como assim? Se eu vejo só você pegando ingresso durante todo esse tempo, como assim você não faz só isso? Ela diz: eu sou responsável para dar o primeiro sorriso para as pessoas que chegam aqui na Disney. Então, nós podemos perceber do engajamento, nós podemos perceber a magia e o propósito de uma pessoa quando ela está alinhada ao seu exercício profissional. Então, ela se realiza como pessoa, mas ela se realiza como profissional também. Então, essa lição ela é muito interessante porque mostra essa visão ampla que eu tenho que ter da profissão que eu desejo seguir, do cargo que eu pretendo exercer. Então, ela não estava ali só pegando o ingresso, ela estava encantando as pessoas com o seu sorriso. Esse era o propósito e isso a fazia uma pessoa realizada. Outra questão interessante: quais os valores básicos, né, que sustentam essa sua decisão, que vão impulsionar você a atingir esses objetivos? E por fim, né, o que eu desejo de fato realizar? O que eu quero fazer? Porque tem pessoas que procuram a profissão pelo dinheiro, né, em si. O homem mais rico da China, ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte:
ele fala que se você pegar para a pessoa e der a ele um salário, né, um dinheiro, e der um negócio, as pessoas vão escolher o dinheiro. Porque na concepção delas, o dinheiro ele é mais prático e ela já vai sair utilizando, mas ele não tem a visão ampla, por exemplo, de que o negócio vai gerar muito dinheiro. Então, às vezes, as pessoas escolhem determinadas pessoas pelo dinheiro em si e não pelo negócio que isso representa e que no futuro poderá gerar muito mais para você. Então, eu preciso definir o que eu desejo realizar de fato e que não vai comprometer as minhas áreas de vida, né? Como a gente pode ter na roda da vida um mapeamento dessa profissão. Então, Benigno, eu posso utilizar a roda da vida para fazer um plano de carreira? Você deve utilizar a roda da vida. Porque hoje, mais do que nunca, no mundo em que nós vivemos, o profissional anda junto com o pessoal. E a gente busca hoje, então, uma profissão que possa adequar isso. E a roda da vida, ela inclui o aspecto profissional, intelectual, emocional, pessoal, financeiro, saúde, lazer, família. Então você vai atribuir, por exemplo, na roda da vida, uma nota de 1 a 10 em relação à profissão. Então você vai e coloca em relação à família, você coloca em relação ao desenvolvimento intelectual, a tua gestão emocional, o lazer, né? O profissional, o financeiro, o físico, o espiritual, o teu relacionamento, os seus relacionamentos internos, o social e a família. Então, quando você vê, por exemplo, que todas essas áreas, elas ficam de forma, vamos dizer, satisfeitas dentro da profissão que você vai exercer, então é essa profissão que você deve seguir. E aí você passa para o plano de carreira, onde no plano de carreira eu vou apresentar para vocês aqui, segundo o Dutra, 6 fases. Quais são essas fases? Primeira, é a fase da autoavaliação, que inclusive a gente citou aqui. Então, autoavaliou, viu as insatisfações, satisfações, pontos positivos, negativos, né? Então, você analisou isso em relação a você. Segundo, estabelecimento de objetivos da carreira. Então, o que você pretende atingir com essa carreira? E a gente colocou, inclusive, missão, visão, os valores pessoais, aplicando conhecimento, as habilidades e as atitudes. Então, você verifica. Terceiro ponto, identificação de estratégias de carreira. E aí você precisa o quê? Olhar para o mercado, né? Então, você tem que olhar para o mercado. Tem mercado para essa carreira? Desperta em mim a vontade de desenvolver esse trabalho para a sociedade? Então você identifica as estratégias para que essa carreira ela possa trazer para você ganhos. Então você vai lá e estabelece estratégias de carreira. Na próxima fase, você vai fazer a seleção desses objetivos de carreira. E a seleção das funções que você vai atuar nessa carreira, dos cargos que você pode ocupar através dessa carreira e da vida que você vai ter através dessa carreira. Porque sempre que você se relacionar com o mercado, que for atuar de alguma forma, de alguma maneira, vai estar atrelado aos seus objetivos de carreira. Então, defina, selecione, implemente essas estratégias e faça a avaliação de resultados. Ou seja, tudo que nós falamos aqui, quando você avalie na profissão que você está exercendo, o resultado ele é positivo. Então, se o resultado ele é positivo, então significa que você está na carreira certa. Mas precisa ampliar, crescer, estar se capacitando constantemente, porque nós sabemos que a gente precisa cuidar da carreira
todos os dias, né? Todos os anos, a cada produto novo que surge. Então, trabalhar a inovação na carreira em relação ao produto que nós oferecemos, o serviço que nós oferecemos, trabalhar a inovação dos processos e métodos, como nós realizamos isso. Em relação ao mercado, então, eu preciso me adequar ao mercado, eu preciso aprender algo novo, então a gente precisa trabalhar isso, né? E também em relação a todo o contexto do ambiente que nós vivemos hoje, contexto de mundo. Então, ampliar essa visão para que você possa seguir uma carreira que você se sinta bem como profissional e como pessoa ao exercê-la. Como dizia um velho professor meu, né? Cuide da sua carreira, porque da minha cuido eu. Então, que essas dicas elas sejam válidas para que vocês possam assim determinar um caminho para seguir na carreira que vocês desejam e que façam a gestão dessa carreira. Se a empresa que você está, ela tem, por exemplo, uma gestão de carreira, ótimo, excelente, estude e veja quais são os próximos passos e o que você deseja atingir justamente após caminhar esses passos. Então, meu muito obrigado, fiquem ligados que nós temos muitas novidades ainda pela frente para ajudar você cada vez mais ser esse profissional diferenciado nesse mercado tão competitivo em que nós vivemos hoje.